mensagem de hoje, a terceira da série, eu vou falar sobre queda, e eu intitulei Trabalho Debaixo do Sol. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 17 até o 26, depois do capítulo 3, de 9 a 13. Eu vou ler na nova versão internacional, e no decorrer da mensagem vou fazer referências ao texto na Almeida Revista e Atualizada. Assim a gente aprende com as duas. Diz assim, Eclesiastes 2. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aqueles que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possuir como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, e conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Agora o capítulo 3, a partir do verso 9, diz assim: O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Vamos orar, pedir que Deus nos oriente no entendimento desse livro. Senhor, acabamos de ler uma passagem que vai nos ajudar a ponderar sobre trabalho à luz da queda. E temos coisas difíceis a processar. Eu peço que Tu me ajudes na explicação aos meus irmãos e irmãs, e que nós todos possamos sair daqui ponderando e levando ainda adiante aquilo que foi proclamado, aquilo que foi ensinado. Dá-nos entendimento ainda maior à medida que pensamos sobre essas coisas no decorrer da semana. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deixa eu começar aqui com uma palavra aos empolgados. Eu sei que alguns de vocês são empolgados. Por quê? Porque na semana passada, na mensagem anterior, 2 semanas atrás, eu falei algumas coisas que eram para os desanimados. Eu falei sobre como o trabalho originalmente foi criado por Deus para ser bênção, porque reflete a Deus. É parte do ser imagem de Deus nós trabalharmos, nós produzirmos alguma coisa, não sermos inativos. Mas eu falei isso porque eu sei que alguns de vocês são muito desanimados com respeito ao seu trabalho, de repente ao que está acontecendo agora, ou com a sua carreira como um todo. Mas, veja só, se alguns de nós são frustrados com o trabalho, e por isso que eu precisei falar da criação e da bondade do trabalho, outros são muito confiantes no que podem realizar. Alguns de vocês não são desanimados. Eu não precisava praticamente pregar a mensagem anterior para você, porque você é uma pessoa animada sobre o que você faz. Você vai feliz para o trabalho, você diz assim: eu faço o que eu gosto e eu estou fazendo isso porque eu acho que eu posso fazer uma diferença na vida das pessoas. Você é empolgada. Então eu preciso trazer essa mensagem para você. Você precisa ouvir essa mensagem de hoje. Você gosta muito do elemento da criação, mas talvez falte um pouquinho do conceito de queda na sua visão de trabalho. E é por isso que eu preciso resgatar alguns conceitos errados que você e eu temos quando a gente é empolgado demais. Veja só, nós vivemos em uma cultura fascinada por sucesso e por realização. Presta atenção. Olha como tudo ao nosso redor, quando o assunto é trabalho, é voltado para sucesso. A mídia
vive proclamando o sucesso ou o insucesso de alguns. Ela parece que se alimenta disso. A ideia de plano de carreira em qualquer trabalho, em qualquer empresa que você está, é sempre buscando o sucesso. Você faz isso almejando o sucesso. Quando eu falo de sucesso, eu não estou pensando só em louros ou prêmios vindo dos homens. Eu estou pensando em você chegar em patamares em que você realmente almeja para dizer assim, consegui, que bom, cheguei lá. Não é nem para os outros necessariamente te louvarem, mas para que você tenha senso de que você realizou alguma coisa. Plano de carreira e até a educação vive em função disso. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa universidade durante alguns anos e eu sei que a universidade vive disso. Ela vive da ideia de alimentar você com sonhos de atingir patamares cada vez mais altos. É por isso que hoje em dia se fala muito de educação continuada. A ideia é que você continue a aprender, continue a melhorar, continue com uma pós, um mestrado, um doutorado, para que você atinja sucesso. Parece que tudo ao nosso redor é voltado para isso. E também para o senso de realização. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos num tempo que fala muito de realização ligado a duas coisas. Escolher a sua profissão e se sentir bem. Essa é uma linguagem tipicamente da nossa época. Por que eu digo isso? Porque nós esquecemos que houve tempo em que as pessoas não escolhiam profissão. Elas não faziam vestibular. Elas não colocavam lá primeira, segunda, terceira opção. Elas faziam o que os seus pais faziam. E elas tinham que produzir e refletir a Deus naquilo que os seus pais faziam. E agora virou a profissão delas. Mas nós fomos treinados numa cultura em que escolher é muito bom. E para a gente ter a opção de poder escolher é uma das coisas mais realizadoras. Tanto é que quando alguém escolhe aquilo que gosta e depois fala assim, eu me sinto bem fazendo isso, ela diz, eu me sinto realizada. Engraçado que sentir-se realizado tem tudo a ver com poder escolher o que você quer e se sentir bem. É como se a pessoa que não tivesse escolha nunca pudesse ser realizada. Essa é uma mentalidade própria da nossa época, não necessariamente de tempos anteriores. Por isso que eu preciso trazer uma ducha de realidade a você nessa manhã. Por quê? Porque se nós falamos de criação e da bondade do trabalho como Deus originalmente compôs, eu preciso agora lembrar que a queda é o antídoto bíblico para um otimismo exagerado. Deixa eu lembrar algumas coisas que você já sabe, mas é bom que você seja lembrado dos desafios que nós temos no trabalho. Pense em algumas coisas comigo aqui. Primeiro, trabalho é o maior produtor de cansaço e estresse. Você já conversou com uma pessoa que parece que está sempre cansada? Você pergunta, e aí, tudo bem? Estou cansado. Parece que só fala isso. Não é muito trabalho, estou muito cansado. Sempre muito cansado, muito cansado. Ou estou estressado. Parece que trabalho só produz isso. É o maior produtor dessas coisas. Mecanicidade do trabalho. Uma das coisas que mais frustra as pessoas no nosso tempo é que depois da Revolução Industrial, parece que muitos dos nossos empregos são fazer a mesma coisa o tempo todo. Trabalhar na linha de montagem. Ou lidar com contabilidade. Ou processos, ou qualquer outra coisa que talvez para nós tenha a impressão de que é a mesma coisa sempre. Isso cansa. A maioria de nós se sente enfadado. Por quê? Porque parece que não tem novidade. Eu falei desde o período da Revolução Industrial porque você se torna tão específico que você só aperta aquele parafuso. Numa linha de produção você não é capaz de criar coisas diferentes. Você só faz uma coisa. Eu sou bom de apertar aqueles 4 parafusos do carro. Ou coisa do tipo. Isso traz grande enfado na vida de muitas pessoas. Vamos falar sobre um outro problema, que tem a ver com essa ducha de realidade que eu falei. A maioria das pessoas no nosso país, e por que não dizer no mundo, não faz o que gosta. É engraçado como a gente é ensinado e treinado desde novo e até na escola a dizer, olha, você tem que fazer uma coisa que você gosta, mas a maioria não faz o que gosta. Se você fizesse enquete, você ia perceber isso. A maioria não tem o prazer de dizer, eu faço o que gosto e estou satisfeito com o que eu ganho. Não é a verdade. A maioria das pessoas sente que não faz o que gosta. E presta atenção, porque tem um problema aqui.
Tem um problema muito grande com a nossa cultura. Nós aprendemos a encontrar o emprego que nós amamos antes de amar o emprego que encontramos. Faz toda a diferença. Nós idealizamos um emprego que nós amamos e a gente quer encontrá-lo, antes do que a gente aprender a amar o emprego que chega até nós. Isso a gente não aprendeu a fazer. Por isso que a maioria de nós se sente frustrado com o que faz. Pense numa outra coisa, na ilusão do plano de carreira. Por que eu chamo de ilusão? Gente, é uma matemática simples, mas é impressionante como a gente não acredita nela, né? Tem 5 supervisionados, 1 supervisor. E eles colocam na sua cabeça que se você continuar firme, você vai ser supervisor. Dos 15, no máximo 1, talvez nenhum ocupe aquela posição de supervisor. Mas você acha que você vai conseguir. O que acontece nas empresas? Na maioria das vezes, só tem mudança de função, você nunca cresce. Porque não dá para crescer todo mundo, a pirâmide vai ficando estreita. Não dá para todo mundo se tornar chefe. Não dá para todo mundo dobrar o salário. Mas você e eu, e as pessoas ao redor, acreditam que plano de carreira é o caminho. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou falando que não existe, eu só estou dizendo que não é a realidade que muitos experimentam. A maioria não consegue experimentar essa subida na carreira. A maioria não experimenta. E por isso o trabalho se torna tão frustrante. Por último, pensa nas injustiças no seu trabalho. Pensa nas vezes que alguém roubou as suas ideias, os seus projetos. Alguém disse que era dele, quando na verdade era seu. Pense nas cobranças do seu patrão, que muitas vezes são irreais, utópicas, que deixam você assoberbado de trabalho. Pense nas discussões com gente que trabalha com você, que tanto amargam o seu coração. Porque no fundo, a gente se sente mais cansado e estressado, não é pelo trabalho físico, é pelo desgaste mental e emocional que o trabalho traz. O que eu estou querendo dizer para vocês? Em especial para os empolgados. O trabalho é duro, é por isso que chama trabalho. Ele vem carregado de muitos males. Muitos males. E é por isso que a gente se frustra e se cansa em relação ao trabalho. E é por isso que foi importante eu estudar um pouco do livro de Eclesiastes para compartilhar com vocês nessa manhã o que esse livro ensina de precioso. Por quê? Porque Eclesiastes foi escrito por alguém que está ciente da realidade. Ele não é um empolgado como você e eu. Não. Ele sabe como é que é a vida. Ele observou a vida e ele detectou muita coisa amarga na vida. O livro de Eclesiastes, ele é um livro muito difícil. A grande verdade é que ele é chamado por alguns de um livro talvez mais difícil de interpretar de todo o Antigo Testamento. Por quê? Porque pessoas têm interpretações diferentes sobre quem escreveu, sobre com que propósito escreveu. Pra vocês terem uma ideia, dá a impressão de ser Salomão. Muitos autores creem que é Salomão, mas o autor nunca usa a palavra Salomão. Então, há quem defenda que talvez não seja Salomão o autor, mas alguém usando Salomão como uma figura de comparação para as ilustrações que quer trazer. Há pessoas que interpretam o livro como dizendo assim, ó, a vida é ruim mesmo, mas curta um pouquinho o que ela tem de bom. Há outros que dizem, não é isso que traz sentido à vida. Então, é um livro que traz diferentes interpretações, mas uma coisa eu percebi, pelo que eu estudei, que há em comum entre os intérpretes de Eclesiastes. De que a vida debaixo do sol é desligada de qualquer realidade eterna e por isso insatisfatória. O pregador, que é o personagem de Eclesiastes, ele é uma pessoa que fala da vida debaixo do sol, porque significa desligada da realidade eterna. E por isso que ela não satisfaz. Inclusive 2 palavras que são chave, 2 expressões que são chave para você entender Eclesiastes. Ela usa uma palavra hebraica que é revel, que é usada 38 vezes, é muito. Pra você ter uma ideia, 38 vezes num livrinho relativamente pequeno, é muito. Essa palavra é traduzida na NVI, às vezes por inútil, atualizada por vaidade, mas ela tem sentidos diferentes. Alguns autores falam que ela significa vaidade, outros falam vapor, a ideia de algo passageiro, efêmero, ou enigmático, ou sem sentido. E tudo isso mostra a abrangência desse termo, que é o termo-chave de Eclesiastes. A vida, as coisas da vida, a busca por sentido na vida, tudo é vão, tudo é vaidade,
Tudo é enigmático, é sem sentido. Você ouve esse homem falar, você fala assim, esse cara está deprê, não é possível. Acho que ele está naquele momento lá embaixo, né? Porque ele conclui isso várias vezes, vaidade das vaidades. Outra expressão é a expressão debaixo do sol, que significa o quê? A parte da revelação de Deus. Debaixo do sol significa o que eu vejo aqui, a minha realidade conforme eu enxergo como ser humano. E a vida debaixo do sol, como a gente vai ver, é uma vida cansativa. Quando o autor de Eclesiastes fala sobre trabalho, ele tem uma duplicidade que confunde a gente. Por exemplo, às vezes ele oscila entre gratidão pelo trabalho e seus frutos e uma visão pessimista do trabalho. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, reler o texto que eu li no começo. Por favor, acompanhe do verso 18 até o 20, eu vou pular, vou do 18 ao 26, mas eu vou pular alguns versos só para você entender. Olha só, verso 18, vou ler na Almeida atualizada. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Verso 23. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Ele está amargo aqui. Ele fala, trabalho é ruim. Aí no 24 parece que ele ficou sarado. Não dá para entender esse homem. Nada há melhor para o homem do que comer e beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Olha como ele está alegre agora. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque deu sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Ele está feliz aqui pelos frutos do trabalho. Você fala, não é possível, esse homem deve ser bipolar. Porque no mesmo trecho, ele está triste, de repente ele está alegre com os frutos do seu trabalho. O que está acontecendo na vida desse pregador? E aqui vem o desafio para a gente. Eu quero destacar principalmente o que prevalece no livro, que é o tom pessimista em relação ao trabalho. E eu vou pedir para você acompanhar algumas coisas que ele destaca de maneira pessimista ou negativa. Primeiro, dos versos 18 a 22, ele se frustra em relação ao trabalho, porque ele diz assim, não tem como eu garantir que o que eu vou fazer vai ter continuidade. Nada do que a gente faz permanece. Alguém estraga depois. Alguém vai pegar o que a gente fez com tanto carinho, com tanto esforço, e vai jogar tudo fora. As histórias de empresas que são herdadas por filhos que não trabalharam para chegar lá em cima, é um exemplo claro disso. De jogar dinheiro que os pais conseguiram construir com tanto esforço, com tanto suor, e desperdiçarem facilmente. Mas a gente sente assim até em esferas pequenas, do tipo, um projeto que você começa e de repente passa na mão do outro e ele não faz nada do que você tinha idealizado. Você diz, mas eu gastei tanto tempo, eu fiz com tanto carinho, foram noites mal dormidas. O pregador vê essas coisas e ele fala assim, gente, trabalho é fútil, porque nada permanece. Quem é que garante que quem vai assumir depois de mim vai fazer um bom trabalho? Essa é uma das coisas que ele frustra. Outra coisa que ele frustra é que o trabalho é penoso, ele é cansativo mesmo. No verso 17 que a gente leu fala disso, no capítulo 3, fala que Deus impôs aos filhos dos homens aflição. É penoso. Outra coisa que ele reclama é que o trabalho é enfadonho, cansa. Cansa no sentido de, é chato. É chato. Veja, não é só na época da Revolução Industrial que ficou chato. Ele já achava chato lá. No verso 23 do capítulo 2, ele fala, porque todos os seus dias são dores, seu trabalho, desgosto. Ele não tem prazer, nem gosto por isso. Também fala que o trabalho é marcado por más intenções. Olha para o capítulo 4. Capítulo 4, verso 4 fala assim, então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Você já não se sentiu assim no lugar de trabalho? De que parece que inveja está por detrás de todas as artimanhas, projetos. Se você já se sentiu assim, você tem toda a razão de concordar com o pregador e dizer assim, de fato, inveja o tempo todo. E por último ele diz que trabalho é idolatria. Olha o verso 8. Isto é, um homem sem ninguém não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e os seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade, enfadonho o trabalho. O que ele está dizendo aqui? Ele fala assim, eu trabalho, não tenho para ninguém para
para dar os frutos do meu trabalho. E eu não me pergunto, vale a pena? Não, eu só continuo a trabalhar. E ele diz, que tolice. Que tolice. Eu não sei nem usufruir dos frutos do meu trabalho. Então, o que ele está mostrando aqui é uma visão, via de regra, na maioria das vezes, pessimista aos nossos olhos sobre trabalho. De tal forma que trabalho é visto como sendo algo que o legado não permanece, é penoso, enfadonho, sempre acompanhado de más intenções e idolatria. Trabalho é mal nessa descrição. Mas por que Eclesiastes está dizendo isso? É porque ele sabe que trabalho foi contaminado com o primeiro pecado, lá no jardim com Adão e Eva. A maldição sobre o trabalho, que está registrada lá em Gênesis 3, versos 17 em diante, não transformou o trabalho em algo mal. Por isso que eu preciso explicar. Quando eu falei assim que ele vê o trabalho como algo mal, é por causa das consequências atreladas ao trabalho. Não é que o trabalho em si seja mal, mas que ele tem muitos empecilhos. E por causa disso, a gente diz que trabalho dá trabalho. Por isso que a gente chama de trabalho, não é? Agora, o que é importante eu destacar? Lá em Gênesis 3, na história de Adão e Eva, diz que do suor do rosto, Adão conseguiria sustento. Por quê? Porque agora a terra não iria frutificar de maneira fácil. Haveria cardos e abrolhos, espinhos, ervas daninhas, coisas que dificultariam a produtividade. O que isso nos ensina? Presta atenção que tem algo muito importante para o seu coração e para o meu. De que normalmente o trabalho não traz os frutos que a gente sonha trazer. O trabalho nos parece sempre infrutífero. Você sonha em produzir alguma coisa, você acha que você vai realizar aquilo, mas aos nossos olhos, ele sempre parece infrutífero, na maioria das vezes. De que você não alcançou os objetivos traçados. Por quê? Normalmente, a nossa expectativa é maior do que o nosso resultado. Eu lembro de ouvir inúmeras vezes em formaturas de graduação, paraninfos dizerem para as turmas que estavam formando: olha, eu acredito em vocês, vocês vão mudar o Brasil. Aí o jovem sai da faculdade como? Tadã! Passa um tempo e ele se frustra. Ele entra no mesmo espírito crítico, enfadonho, cansado. Por quê? Porque ele se sente inútil no propósito de transformar o mundo. Essa linguagem é muito comum. E eu quero que você hoje tenha a ducha de realidade para lembrar que tem coisas que são impossíveis a você. Uma delas é o que os outros costumam dizer que você pode fazer: transformar o mundo. Impossível para você. Impossível. E Eclesiastes, o autor de Eclesiastes sabe disso. Ele observou a vida e ele percebeu que é impossível. Agora, o que a queda tem a nos ensinar? Eu estou dizendo isso hoje, não é para você sair daqui então só cabisbaixo e só frustrado. Eu preciso lembrar a você que há dois extremos errados em relação à visão do trabalho. Uns são idealistas, os empolgados, e outros são os céticos. E ambos fazem errado. O idealista é aquele que entende que vai fazer diferença, que vai transformar o mundo. O cético é aquele que diz assim: não muda nada, não adianta, eu só vou trabalhar para ter o meu sustento, pagar as minhas coisas, as minhas contas, as férias das minhas famílias e acabou. Só por isso que eu faço. Ele é egocêntrico porque ele é cético em relação a qualquer bem que ele possa produzir com o que ele faz. Ambas as razões são equivocadas. E eu quero dar um exemplo de uma história bíblica que você já ouviu, mas do ponto de vista de trabalho. Atenção para isso, porque essa é uma história conhecida. As crianças sabem dessa história, mas normalmente a gente não ouve essa história da perspectiva de trabalho. Eu quero lembrar você que logo depois do pecado, as pessoas produziram coisas. Inclusive, Deus faz questão de dizer que tinha uma linhagem que seguiu a Deus, uma descendência que seguiu a Deus, e uma descendência que não seguiu a Deus. E a que não seguiu a Deus produziu muitas coisas. No capítulo 4 de Gênesis fala que produziu pecuária, agricultura, metalurgia. Essas coisas foram desenvolvidas por uma geração de homens. Mas preste atenção que agora eu vou chegar na história conhecida. Tudo isso culmina na famosa Torre de Babel. O que a Torre de Babel normalmente nos ensina? De que os homens quiseram chegar até os céus e serem iguais a Deus.
É verdade isso. Mas o que eu quero que você pense hoje é que esse é o espírito comum do ser humano que trabalha de forma autônoma, que quer fazer um nome por aquilo que faz. Eu estou destacando essa frase porque essa frase está no texto. Lá em Gênesis 11, na história de Babel, no verso 4, diz que eles queriam construir aquela torre até os céus para fazer um nome. Olha que interessante essa expressão. Presta atenção. Fazer um nome significa atingir fama, atingir poder, atingir autonomia por seus próprios esforços, obviamente. Mas na Bíblia, o cristão nunca faz um nome, ele recebe um nome. O cristão não lhe é dado o direito de fazer um nome. Em Apocalipse 2 diz que Jesus Cristo lhe dá um nome. Nome, portanto, é aquilo que nós recebemos de Deus, não aquilo que nós conquistamos mediante nossos esforços. A história da Torre de Babel representa os dois anseios que o ser humano tem, que é nato nele. Todo ser humano quer duas coisas: ele quer saber quem ele é, ele quer desenvolver a sua identidade, e ele quer ter relacionamentos. Não é problema nisso. O problema é fazer essas duas coisas, buscar essas duas coisas à parte de Deus. Aí você cria um nome à parte de Deus e se relaciona com pessoas à parte de Deus. E como a história narra, ela é um bom exemplo das utopias frustradas. Quando você estuda na universidade, um monte de projetos de mudança política, de mudança jurídica e de principalmente projetos já testados na história, todos comprovam a mesma coisa. Projetos humanos são falhos e fracassam. Por quê? Porque são um retrato das utopias humanas de busca de identidade e relacionamento à parte de Deus. Por isso que eu quis refletir sobre Eclesiastes, e agora eu quero começar a fechar essa mensagem para a gente pensar sobre o que nós temos a aprender de Eclesiastes com respeito ao trabalho. Já que a queda trouxe tantos malefícios, já que é difícil produzir, frutificar, já que há muitas razões egoístas pelas quais as pessoas trabalham, o que Eclesiastes tem a nos ensinar? Então agora a minha colocação final para a gente começar a ponderar sobre isso. Primeiro, quando o autor de Eclesiastes, quando o pregador diz assim: não tem nada melhor do que curtir os prazeres, os frutos do trabalho, ele não está dizendo uma inverdade. É bom quando a gente tem os frutos do trabalho. E é bom, é melhor ainda, reconhecer que elas não vêm como fruto da nossa força, mas vêm de Deus. E o cristão tem que fazer isso. E eu espero que ele faça isso. Até quem não é cristão genuíno normalmente fala assim: não, sempre agradeço a Deus. Não, todo dia eu dou graças a Deus. Só que eu não creio que é isso que Eclesiastes está ensinando. Porque só isso é pobre. Eu acho que Eclesiastes quer ir mais longe. Por quê? Porque essas coisas são passageiras. Quando ele fala dessas coisas, ele sempre dá um tom de ironia ou de que alguma coisa não vai bem. Por exemplo, no versículo 26, que ele está falando lá alegre, 2:26, ele termina dizendo assim: também isto é vaidade e correr atrás do vento. Quando ele fala de comer dos frutos do trabalho, você fala, ele está alegre, mas ele fala, não, também isso é vaidade. No capítulo 3, verso 22, ele fala assim: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Imagina, qual é a recompensa da sua vida? O que você ganha com o seu trabalho. Se é só isso, é frustrante. É exatamente isso que o autor de Eclesiastes quer que você entenda. Não dá para se satisfazer, para encontrar sentido na vida, para ter segurança e alegria, só pelo fruto do seu labor. O livro, na minha opinião, ilustra potentemente a decepção de um cristão que separa o sagrado do secular, o eterno do mundano. Viver a vida debaixo do sol sem referência ao Senhor traz alegrias passageiras, mas ao final é desesperador. Uma das razões pelas quais eu escolhi fazer essa série é porque eu entendo que Eclesiastes está nos ensinando que mesmo o cristão, porque o autor aqui, o pregador, ele crê em Deus. Ele não é um cético em relação a Deus. Ele fala de Deus o tempo todo. Tem os momentos de tristeza dele, mas ele menciona Deus. Deus aparece várias vezes no livro. Então ele não é um cético. Vamos chamá-lo de cristão. Mas como cristão que é,
ele tem experiências amargas nessa vida. Por quê? Eu creio que o grande ensinamento é que, mesmo quando ele reconhece que os frutos que ele tem vêm de Deus, se ele se detém nos frutos, a sua vida é frustrante. Ela é amarga, mesmo que ele diga que vem de Deus. Então, a sua gratidão a Deus, dizendo assim, não, sou muito agradecido a Deus pelo emprego que eu tenho, viu, pastor? Não, eu sou muito agradecido a Deus pela casa que nós temos. Isso não basta. Porque o seu coração ainda pode estar na casa, no emprego e nas coisas que o emprego traz. Meu ponto é dizer que o pregador, ele percebeu que se deleitar só nessas coisas, cansa. Cansa. O que ele quer que você e eu aprendamos? Eu termino com isso. A gente tem que aprender a viver com olhos acima do sol. O que é isso? Tem uma palavra muito interessante que eu preciso destacar, que está lá em Romanos capítulo 8. Lá Paulo fala da criação estar sob o cativeiro da corrupção. E ela usa uma palavra muito interessante. Ela fala que a criação está sujeita à vaidade. A palavra grega usada, traduzida por vaidade, é a mesma palavra que os tradutores da Bíblia hebraica para o grego, na chamada Septuaginta, usaram para aquele termo comum de Eclesiastes. Em outras palavras, Paulo está entendendo Eclesiastes e está dizendo, realmente, esse mundo no qual nós vivemos está sujeito a essa inutilidade, a essa falta de sentido. É verdade. Mas qual é a atitude de Paulo? Não é frustrada. Paulo não é um frustrado. O início dessa passagem em Romanos 8, vou pedir para você abrir. Ele nos ensina qual é a perspectiva que você e eu temos que ter. Romanos 8, a partir do verso 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que ele está dizendo? Ele sabe que tem sofrimento, mas ele não detém os olhos do sofrimento do tempo presente, porque os seus olhos conseguem ir acima do sol. O que eu estou querendo dizer para você e para mim nessa manhã é que trabalho vai trazer sim muita canseira, muito enfado, muito desgosto. Os empolgados de plantão, lembrem-se disso. Vai trazer muitos desgostos. Mas nessa hora não tem consolo maior do que elevar os nossos olhos acima desse mundo maldito. Colocar nossos olhos em coisas mais sublimes. E eu termino com a conclusão de Eclesiastes, que foi lida na liturgia, verso 13 do capítulo 12, em que o autor fala assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Presta atenção, em meio ao retrato da realidade, no decorrer do livro ele fala assim: eu vi, eu observei, quer dizer, o que ele viu? Um mundo frustrado, um mundo sujeito à vaidade. Ele não é um pessimista, ele é um realista. É isso mesmo. É isso mesmo. O mundo é assim. Mas em meio ao retrato da realidade, resultante da sua observação, o que ele faz no final? Ele nos convoca a responder à revelação com o temor de Deus. Quando ele fala, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, ele está dizendo assim, ó, veja aquilo que olhos não veem. Olha para uma realidade com uma ótica que você não enxerga com esses olhos. Aprenda a olhar para a vida a partir de uma outra ótica. Quando ele fala, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, ele quer a sua resposta, a minha resposta, à revelação de Deus. A razão da gente pregar esse livro domingo após domingo é porque ele dá uma visão diferente do mundo do que esse olho me dá. Quando eu olho com esses olhos, eu tenho as mesmas conclusões do pregador. Frustrante, amarga, inútil, efêmera. Mas quando eu volto os meus olhos para essa revelação, é como se os meus olhos subissem acima do sol. Eu tivesse outra ótica da vida. Muito mais esperançosa, muito mais animada, muito mais acalentadora. Isso é sabedoria na Bíblia. Lembra? O princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Por isso que Eclesiastes termina dizendo, teme a Deus
Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Isto é, seja sábio. O sábio não julga a vida só pelo que ele vê, mas pelo que ele vê. Esse mundo é repleto de frustrações, é mesmo. Eu não posso ser utópico, eu não quero fazer igual aqueles professores que dizem que vocês vão transformar o mundo e tudo vai ser maravilhoso. Não pelos seus esforços. Mas eu preciso fazer você enxergar com os olhos de quem está acima do sol. É assim que trabalho se torna menos enfadonho. É assim que trabalho começa a ganhar algum sentido. E na mensagem do domingo que vem eu vou falar das coisas mais bonitas acerca de trabalho. Como é que o Evangelho nos dá essa ótica. Agora vamos orar. Senhor Deus, há tanto nesta vida que nos frustra, que nos desanima, porque trabalho nem sempre é frutífero. Na maioria das vezes nos parece vão, nos parece realizar pouco. A gente tem a impressão de que faz e tudo volta ao normal, aos problemas. A gente arruma as coisas em casa e tudo se bagunça rapidamente. A gente traça planos e projetos na empresa, mas as coisas não andam conforme os planos. A gente faz bons projetos e tem bons ideais que às vezes não são acompanhados pelos nossos sucessores. Nós vemos egoísmos, nós vemos injustiças, nós temos discussões, disputas. Tantas coisas, Senhor, nos frustram acerca do nosso dia a dia. A verdade é que nós nos sentimos, muitas vezes, como se nossa vida não tivesse sentido e nosso trabalho fosse vão. Senhor, essa é uma leitura realista para quem só olha com olhos humanos. Mas a nossa oração nesse final de culto é que o Senhor nos ensine a voltar para a Tua palavra todas as vezes que estivermos desanimados. Todas as vezes que estivermos frustrados, que o Senhor nos faça voltar para a Tua palavra, para que tenhamos ótica vinda dela, cosmovisão moldada por ela. Ajuda-nos, Senhor, pois nós todos sofremos com os males da queda. Faz-nos então ter esperança pautada pela Tua palavra. Abençoa os que estão abatidos, aqueles que têm se sentido frustrados, aqueles que têm se sentido desanimados. Concede a eles ânimo nessa manhã, não trazendo uma visão irreal das coisas, mas esperança no Senhor. Que o Senhor seja a força, o esteio, o pilar no qual pisam. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam com vocês, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.